estão prontos para mais uma história? Só que hoje não vai ser uma história só, não. Vão ser duas histórias. Não tem como falar dela sem falar dele. Mas, Rita, que suspense é esse? Sim, gente, calma, vocês já vão saber. Mas antes de revelar quem são essas pessoas especiais, eu preciso pedir para vocês. Se vocês querem que essa mensagem do Fissurada Pod chegue em mais pessoas, por favor, compartilhe, curta, assista, né? E se inscreva no canal, porque assim que a gente lançar, já vejam já as novidades do canal, tá bom? Então, o Fissurada Pod estar aqui, está no YouTube, Deezer e no Spotify também, beleza? Agora vamos às apresentações. Eu vou falar com a Rani Curi, ela é psicóloga. Eu já de cara, já me encantei por ela só por ela ser psicóloga, porque é uma área na qual eu sou, assim, muito encantada. Quem me conhece aqui sabe que sempre eu bato da tecla do autoconhecimento, e aqui ela trabalha com isso, terapia cognitivo-comportamental, autoconhecimento e equilíbrio psicossocial. Né? Então, autoconhecimento, vocês sabem também que eu bato também o tempo todo na tecla, né? E tudo. Mas, Rita, por que a Rani está aqui? Ela é psicóloga. Qual vai ser o nosso assunto, na verdade? Vamos tentar dar uma misturada aí, né? A gente vai querer ouvir da Rani hoje, não somente como psicóloga, mas como mãe, a mãe de um fissurado. Seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod, Rani. Obrigada por esse momento, né? Assim, para eu compartilhar os meus conhecimentos com vocês. É uma honra para mim. Ai, que legal, que legal. Vamos lá. Eu já vou, de cara, vai parar logo o suspense. Mani, eu vou compartilhar uma imagem e você fala para a gente aqui um pouquinho sobre por que a Rani está aqui, né? Na verdade, além dessas atribuições todas, né, que eu falei, do papel da atuação profissional da Rani hoje, eu queria falar um pouco mais também do ser humano, né? E por que ela apareceu aqui. Quem foi que te apresentou, na verdade, a fissura lábio-palatina? Por favor, Anne, fique à vontade. Obrigada. Então, eu sou mãe do Charbel, que tem 4 anos e uns meses, e então conheci na prática o que é a fissura com a chegada dele, né? Com 23 semanas de gestação, fiquei sabendo pelo ultrassom que ele tinha a fenda, mas o médico falou que não sabia se era a fenda somente labial ou se era fenda lábio-palatina, e que quando ele nascesse a gente ia saber. E, a princípio, meu mundo caiu. Sim, né? Apesar de eu ser psicóloga, do marido ser psicólogo, enfim, né? O mundo caiu e ficamos bem, né, preocupados, até de que teria outras síndromes envolvidas. E aí começou, então, a nossa busca em agosto de 2020, no auge da pandemia, né, que ele nasceu. Então, meu pré-natal todo eu fiz com máscara, com toda aquela preocupação, porque não existia ainda a vacina contra o Covid, né? Então, eu ia fazer os exames e não sabia muito como seria a minha vida depois que ele nascesse, né? A realidade é essa. Alguns médicos diziam, porque tem tratamento, é fácil, é só costurar a boquinha. E para mim era um universo novo, eu não sabia, né, como que seria esses desdobramentos. E, enfim, aí foi onde eu tive, né, fiz vários ultrassons, mesmo na pandemia, a gestante era liberada, né, para entrar no posto, no hospital, enfim, nos centros de saúde, inclusive sozinha, não podia entrar com um acompanhante. Aí é um ponto importante, né? E aí, enfim, eu trabalhava, pegava condução, ia para as consultas,
entrava sozinha, e foi, assim, um desafio muito grande. Rani, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma cronologia juntas aqui. Rani, quando a gente fala de psicólogos, né, de psicóloga, como você mesmo falou no início do nosso bate-papo aqui, você falou, né, que vocês atuam na área e mesmo assim foi um choque para vocês, né? Vocês já tinham uma filha, né? Vocês têm uma filha antes do bebê vindo, né, esperado naquele momento ali, e veio com essa notícia a mais, né? Ou seja, não somente da gravidez, e ali durante o processo de desenvolvimento, vocês descobriram que ele viria com a fissura lábio-palatina. Eu vejo muitos relatos de mães aqui que falam sobre um certo período, né? Um período que a gente chama de algumas denominam luto, outras denominam negação. E eu não sei como falar isso na psicologia. Pode me corrigir, que eu estou aqui para aprender junto com vocês. Rani, a pergunta que não quer calar, por mais que você seja da área, né? Você tenha um preparo, você tenha um estudo, foi fácil para você? Você já até adiantou, assim, mas teve esse momento desse luto, entre aspas, desse choque, não é choque, dessa negação até você se encontrar com você mesmo? E qual recurso você encontrou ali para logo sair dessa situação assim? Teve a negação de não acreditar que era uma verdade. Eu queria acreditar que era um achado médico e que quando ele nascesse as coisas iam se tranquilizar, se normalizar e tudo bem. E aí depois eu fui buscar então minha rede de apoio, né, com alguns familiares, me conectei com a minha espiritualidade, eu fui em busca, né, então de respostas, né, e na pandemia já o clima era muito pesado e, enfim, eu não compartilhei a informação com muitas pessoas. Quem foi fundamental para mim foi também o auxílio da doula, que fez toda a diferença no meu pré-natal. Recomendo a todas as gestantes ter uma doula. Realmente foi assim, o diferencial, né? Porque a doula podia entrar comigo em alguns exames, por ela ser doula. Então, mesmo na pandemia, em alguns exames, que foram poucos, eles liberaram a doula e a doula facilitou em alguns momentos, assim, de, olha, deixa a porta aberta, ela pode ter crise de ansiedade, porque toda a situação é pandemia, pode deixar a porta aberta, enfermeira. Então, a enfermeira deixava, em alguns momentos, a porta mais aberta, né, porque para dar um pouco mais de humanização, digamos assim, para o lugar, para toda a situação que a gente vivia, né, enfim, do Covid. E aí também tive apoio de algumas colegas, psicólogas, né, que me deram algumas bibliografias, fui atrás de algumas pesquisas, enfim. E aí fui conseguindo, então, entender um pouco mais o caso. Tá. Ô, Rani, nesse momento para você, o que te tranquilizava era a busca desse reequilíbrio interno, ou você, desde essa fase, você começou já a pesquisar sobre o que era a fissura lábio-palatina, você começou a se aproximar de grupos, de mães também, ou você fez uma coisa de cada vez, assim, não, esse momento aqui eu vou separar para realinhar toda a minha estrutura interna, né? Para que eu seja esse equilíbrio para esse bebê quando ele vir ao mundo. E depois eu procuro saber mais sobre a fissura. Você tentou fazer isso assim, porque são 9 meses. Mas se pensar assim, com o piscar do olho, já está na hora ali, né? Enfim, já aconteceu o parto. Então, você fez isso junto ou separado? Eu busquei primeiro me equilibrar emocionalmente, né, através dessa rede de apoio. Teve também a participação mais especial da minha ginecologista obstetra, né, que foi também assim o diferencial, né, com 50 anos de profissão
E ela sempre me dizia: está tudo bem, o seu bebê está sadio, está tudo bem, fica tranquila. Né? Então, isso também fez toda a diferença, né? Porque eu acreditava nela como minha segunda mãe mesmo. Uau. Né? Curiosamente, ela fez o parto quando eu nasci, né? Ela foi médica da minha mãe, Uau. me trouxe ao mundo, tenho muito Massa. carinho por ela e tive essa oportunidade dela me acompanhar, então, no meu pré-natal. Então, assim, depois disso que eu comecei a procurar pesquisas de casos, de pessoas com fissura, mas não entrei em grupos de apoio de mães na época. O Insta era uma ferramenta muito nova, eu tinha Sim, muita facilidade com o Facebook, eu via algumas lives, mas eu não tinha essa familiaridade que a gente tem hoje com o Instagram. Então, eu não entrei em nenhum grupo na época do pré-natal, não. perfeito, perfeito. Rani, você falou sobre uma médica, né, ser o seu pilar, né, o seu ponto focal. Ou seja, uma pessoa com vasta experiência, né, creio que ela com 50 anos de idade já deve, desculpa, Profissão. 50 anos de profissão, já tem em alguns momentos tido esse contato com fissura, né, em algum momento, sim, e você fala sobre essa questão de você ter esse apoio, essa referência. Só que eu sei que tem horas que é necessário você sair desse seu pilar e procurar alguns recursos adicionais, como exames de imagem, né, como outras especialidades para complementar ali, né, os exames, para ver se o bebê está tudo ok. Foi sempre assim? Você sentiu durante a sua gestação gestar um bebê fissurado, né? Você sentiu que há um acolhimento, há uma informação em relação à fissura? Conta uma história aí para a gente só sentir o que essas mamães que estão agora aqui nos assistindo, nos acompanhando e falando: meu Deus, parece com aquilo que aconteceu comigo. Conta aí, Anne, para a gente. Eu fico até emocionada. Não foi realmente esse romantismo todo, né? Enfim, tiveram alguns exames que o médico falava sobre o laudo antes de terminar o exame, né? Levantando questões que não eram pertinentes nem ao exame. Né? Enfim, como Uau! condutas assim de você vai fazer exames invasivos com 23 semanas Hum, e, né, onde eu respirei fundo e perguntei para ele, né, para o médico, se era conduta médica ou se não era conduta médica, porque eu sabia, pelos meus conhecimentos aí teóricos, que eram exames altamente abortivos. uau! E quando eu escutei, né, a resposta então do médico em um dos ultrassons dizendo que era conduta médica, eu respirei fundo e falei para ele que eu ia discutir com a minha médica, e aí foi assim que ele terminou o exame. Plena Uau! pandemia, uma sala que devia de ter 2 por 2, com meia dúzia de residente, e eu lá como peça de estudo, com o bebê fissurado na barriga, e eles fazendo um monte de questionamentos que não eram pertinentes ao caso do meu filho e eu sabia disso. Uhum, Enfim, né, eu falo, foi uma carteirada que eu dei, né, nesse momento aí, sim. até para eu me equilibrar novamente, porque, enfim, foi bem pesado, né? Esse exame específico foi bem pesado. E quando eu cheguei para minha médica no dia seguinte, que ela me atendeu, ela falou que não era necessário fazer exames altamente invasivos naquele momento, que eu não tinha queixas para, né, me submeter a exames invasivos com 23 semanas. Então, realmente tiveram alguns exames que, quando chegava o laudo para minha médica, ela falava assim, seu bebê está bem, vamos seguir, segue, está bem, você não tem queixas, está tudo bem, segue. Às vezes ela me dava uns dias para eu ficar em casa, descansando, né, tomando só vitamina, tomando sol,
E assim, esse apoio, de fato, foi o diferencial, né? Que graças a Deus eu tive. Entendi. Então, só para quem está nos assistindo encaixar as peças. Pelo fato do seu filho já ter sido ali, né, descoberto a fissura dele, então, por isso, foram sugeridos alguns exames que poderiam colocar em risco a vida dele. E a sua também, né? Então, assim, de certa forma. Então, apenas porque ele tinha a fissura palatina, o que nos remete à falta de informação, de estar tentando associar. É claro, gente, que existem situações que vão ocorrer síndromes associadas e tudo, mas nesse caso, a Rani estava sendo amparada o tempo todo por uma profissional de extrema experiência, né? Então, o tempo todo, quer dizer, você tentando se reerguer, né, de uma notícia, um evento que não estava sendo esperado, você tentando se reequilibrar psicologicamente, mas é como se é o que eu senti no nosso bate-papo, sabe? É como se tivesse uma força externa tentando desequilibrar esse tal do equilíbrio que você busca para você estar bem para receber o seu bebê na hora do parto, nos primeiros dias. Eu acho, Rani, você agora já deve ter contato com mais mulheres, enfim, mães de fissurados. Você ouve relatos assim meio que semelhantes? Você sente isso ainda hoje, assim, na prática? Que isso por essa falta de informação, existe muito assombro, coisas que não deveria acontecer, e às vezes coisas que poderiam ter realmente botar o foco, a luz, ninguém coloca, né? Então, quando vai ver, só vê quando nasce depois, só vai ver quando, né, a coisa já passou o tempo necessário até de um diagnóstico precoce, para intervenção precoce, enfim. O que você acha? Sim, ainda hoje, né, lá no hospital que meu filho faz tratamento, né, lá, Hospital Menino Jesus, que é excelente, por sinal, tem uma equipe maravilhosa. Ainda hoje eu escuto mães falando: nossa, eu descobri quando nasceu, eu descobri quando estava para nascer, né? Plena cidade de São Paulo, tem muitos casos que aparece assim ainda, né? Ou que o médico falou que tinha algum probleminha na boca, mas não falou para mim o que era, né? Enfim, eu acredito que eu tive muita sorte de ter, né, tido essa oportunidade de passar até no SUS com profissionais muito bons, de qualidade mesmo, que me encaminharam, né, para esse diagnóstico. Enfim, porque plena pandemia, né, para gravar, eu estava em transição de convênio, enfim, então tinham exames que eu fazia no convênio, tinha exames que eu fazia no particular, tinham exames que eu fazia no SUS. Enfim, eu entrei como alto risco no SUS, né? Foi protocolado alto risco, bebê com fissura, pandemia, enfim. Então, teve tudo isso também contando para agravar um pouco mais a situação do pré-natal. Tá. Rani, então eu vou sair um pouquinho do seu caso agora, mas já volta, tá? A gente vai dar o desfecho aí desse processo. Vamos falar um pouquinho para aquelas mães, mulheres, né, que acabaram de receber o seu diagnóstico ali do seu bebê, que vai vir ao mundo com fissura, que está assistindo a gente aqui, ansiosa, assim. Eu vejo que a questão da psicologia, assim como a fissura, ainda é algo que não é tão disseminado, a importância, as consequências de não ser acompanhado por um psicólogo. Eu acho que é mais isso, assim, sabe? Porque se fala muito, hoje até se fala mais do que há 20, há 30 anos atrás, mas eu acho que a gente poderia bater num ponto assim, quais são as consequências de gestar um bebê fissurado e não ser acompanhado por um profissional da área de saúde mental, por exemplo, né? A carga emocional, os hormônios ali durante a gestação estão o tempo todo ali, né? Se
ajustando, e tem também essa questão aí do pós-parto, enfim. Tem também muitas questões que eu ouço que algumas até se protegem, não comenta, às vezes até sabe que o bebê vai vir ao mundo, né, com fissura, mas se protege do próprio entorno ali dela. Então, procura segurar um pouquinho, não fala, porque aí começa aquele monte de quem foi a culpa, quem foi o culpado, você usou isso, você fez aquilo. Isso para a mãe, se as pessoas soubessem o quanto isso é maléfico, o quanto isso machuca, destrói a emoção de uma mãe, elas jamais fariam isso, né, Rani? Conta aí para a gente do lado psicológico, assim, né? Se as pessoas fossem mais sensíveis com essa mulher, assim, eu acho. Sim, sim. É claro que o apoio de um profissional, psicólogo, né, no pré-parto, no pré-natal, é imprescindível, né? As mães procurarem esse apoio, porque não são todas as equipes, a minoria das equipes hospitalares apresentam o psicólogo para essa mãe. Enfim, então é muito importante, desde o planejamento do parto, o pós-parto, ter um profissional ali para te amparar. Hoje em dia tem o atendimento online, que faz toda a diferença, né? Na época da pandemia isso ainda Muito estava bom. engatinhando, enfim, eram muitas informações, né? No hospital que ele nasceu, eu até participei de um grupo de terapia em grupo, que tinha uma psicóloga, né? Mas hoje em dia, com a psicoterapia online, é acessar aí as clínicas, acessar os recursos, enfim, né? Para ter um psicólogo, porque essa mãe corre sérios riscos de, no pós-parto, ter uma depressão, até por conta da mudança hormonal da gestação. As mulheres elas têm um pico hormonal na gestação e assim que o bebê nasce, cai drasticamente, né? Vários hormônios aí. Então, essa própria mudança que acontece no corpo da mulher, ela gera aí algumas consequências, como o que é muito comum no Brasil, infelizmente, né? A depressão pós-parto, problemas com crise de ansiedade, enfim, por conta dessa mudança hormonal e também por todos esses traumas, por todas essas vivências que essa mulher teve e não foi amparada. Então, é imprescindível, com certeza, o apoio psicológico nesses momentos, principalmente quando o bebê é fissurado, sim, né? Porque no SUS já entra como alto risco e o próprio fato de ser alto risco já assusta. Já deixa, né, aquela... Rani, mas você acha, então, que esse alto risco era devido à pandemia ou o bebê do SUS vai nascer fissurado? Ele ainda é considerado alto risco ou estava naquele cenário quando o seu filho estava para vir o mundo? No meu caso, eu fui considerada alto risco por conta do meu bebê fissurado, sim. Olha, No meu entendi, caso, sim. entendi, perfeito, perfeito. Não sei se Rani, ainda acontece sim. isso. Sim, sim, sim. Rani, então eu vou arriscar aqui um cenário aqui na minha cabeça, tá? A gente falando sobre hormônios, a gente falando sobre a própria, né, esse misto aí de sentimentos da gravidez e misturar isso com a fissura. Você acha que quando essa mãe, quando essa pessoa, ela descobre, passa por esse período de negação e tudo, e esse período começa a ser longo, né? Está se aproximando a hora do parto. E eu ainda não é questão de aceitar, eu não sei explicar isso de fato, tá? Pode até ter um nome para isso, mas assim, eu não sei falar em palavras isso. Mas quando esse sentimento, vamos dizer assim, ele começa, já está ali perto do parto, e já está perto daquele encontro do mãe e filho e tudo. É aí que a gente deve realmente chamar a atenção para essa procura de ajuda imediata, desse apoio imediato da saúde mental, porque o que eu percebo?
A psicologia, as pessoas, agora que eu estou tendo mais contato com mães, com fissurados, enfim, né? As pessoas, quando eu falo assim, eu faço terapia, e você faz? Aí a pessoa, já fiz uma vez. Aí eu já quero você fale sobre isso aqui. Já algumas vezes lá no hospital, sim. Ou se não, essa que eu fico assim, assustada. Já fui acompanhada pela psicóloga, mas não, ou psicólogo, pelo profissional de saúde mental, né? Vamos dizer assim. Mas nada aconteceu. E aí eu queria aproveitar este espaço aqui para falar que eu acho muito estranho, né? Primeiro que eu não considero ser acompanhar um tratamento, você bater um papo, ou uma consulta isolada, ou pouquíssimas consultas com esse profissional que vai tão na raiz, né? Vai tão profundo em nossas mentes, né? E outra coisa também eu não preciso. Nunca precisei de psicólogo. Mas como assim? Você sabe qual que é a avaliação? É como se você fosse assim, falando assim, eu não tenho um tal diagnóstico. E você negar. É a mesma coisa. Eu sinto isso quando falo, não, eu nunca precisei de psicólogo. Uhum. Vamos falar sobre isso, Rani, porque isso é muito comum. É muito comum. Aí eu fico assim, puxa, a pessoa eu sei que eu sempre precisei, não era tão claro para mim, claro, não é tão claro. Eu não tenho essa consciência, eu não tinha essa consciência, mas algo sempre, meus comportamentos sempre diziam, você precisa de uma ajuda. Fala aí pra gente isso aí. Então, eu indico para todos, né, a psicoterapia, faz uma avaliação, é importante você ter empatia com o profissional, isso faz a diferença, né? Você formar um vínculo. Então, eu indico, principalmente para as mães fissuradas, quando né, fica sabendo da notícia, desde aí eu já indico psicoterapia, não espera a bebê nascer, não, já corre, já vai para a rede de apoio, já chama a doula, né, já se cerca aí de cuidados, porque a própria fase gestacional para a mãe é um turbilhão de hormônios, de sentimentos. O cérebro da mulher gestante, ele modifica, cientificamente falando. Então, assim, tratar desse momento com muito carinho, com muito zelo. E, por isso, é imprescindível um psicólogo que compreenda essas questões, que você tenha empatia. Então, pode ser que as pessoas que não fizeram terapia, nunca, fizeram uma sessão e pararam, essas pessoas não tiveram empatia pelo profissional. Ô, Rani, e também tem aquela coisa, eu preciso querer, né? Também, eu acho que o fundamental, né? Eu estou com vontade de descobrir. Era essa o meu objetivo quando eu procurei o psicólogo, né? Assim, cara, eu quero descobrir o que há de errado com esses comportamentos cíclicos, porque virava e mexia, olha eu cometendo os mesmos erros, olha eu, erros, comportamentos, sentimentos internos, vozes internas, né? Principalmente de autossabotagem, né? Quando estava em início de projeto, um projeto novo, então sempre aquela coisa. Então eu parei um minuto e falei, cara, tem algo errado. E assim, e a gente está falando de gestação especificamente, mas eu queria dizer, como a Rani, eu vou só reforçar, nunca é tarde para a gente começar a autodescoberta, né? Imagina, essa mãe, essa gestante, está passando por um processo especial ali da gestação e tal. Vamos supor, num cenário, que ela nunca tivesse tido esse momento de autoconhecimento. Imagina mais uma informação de um universo que ela nunca viu na vida, que é a fissura lábio-palatina, que alguns falam que hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação de que é possível, o Fissurada pode estar aqui para mostrar sobre isso, né? Mostrar isso na prática, é possível chegar até o final, é possível, enfim. Mas também tem pessoas que não conhecem muito, ou se conhecem, não tem aquela empatia, como você acabou de falar, né? De como falar com essa mãe, de como abordar. Então, aqui eu já vou deixar logo um alerta. Eu vou aproveitar nosso bate-papo e falar assim: gente, vocês que estão chegando aqui, que não conhecem a fissura, se não tem muito o que dizer, então não digam não,
porque uma frase mal colocada, tem uma pergunta, né? Eu lembro, Rani, que eu acabava de fazer a cirurgia, as pessoas já estavam, qual é a próxima? Qual é a próxima? Eu falo, gente, eu estou me acostumando com esse rosto, calma aí. Eu já tive vários rostos, né? Não é só esse que vocês estão vendo agora. Eu nasci de um jeito e estou de outro, né? É claro que todo mundo passa por essa transformação, mas a gente passa muito mais, porque a gente faz cirurgia plástica, né? Então, eu já queria reforçar essa parte. Mas vamos voltar, Rani. É assim, Rani, aqui é tudo dinâmico. A gente vai e volta. Vamos lá. Passado o tempo, né? Teve mais algum episódio desconfortável com algum mais profissional? Fora desse exame, você acha que ainda de forma insensível, no momento que você estava passando, ainda teve algum, assim, você chamou a atenção, falou, nossa, isso foi chato, assim, passar por essa situação? No finalzinho teve um exame de ecocardiograma fetal que eu fiz e que o médico fez também um laudo equivocado, dando uma tendência aí a ter outras síndromes. E aí a minha médica, de novo, olhou bem para mim e falou assim: está tudo bem, esse laudo está equivocado. E quando nascer, a gente manda, né? O bebê vai passar pelo cardio e o cardio vai analisar o coraçãozinho dele, vai falar se tem alguma coisa, porque para mim isso são achados, né? E está tudo ok com o seu bebê. Rani, eu fico impressionada. E assim, já parabenizando a sua força, tá? Assim, você já transmite essa força e essa segurança, assim, porque se fosse uma pessoa que não tivesse amparo, esse amparo, né, que você teve, você relatou aí, com certeza esse desfecho não seria positivo, porque é aquilo, é você nadar contra a maré, você está o tempo todo ali. Já passei, tipo um videogame, passei pela fase 1, 2, 3, os níveis difíceis, aí vem uma pessoa e pã, quer dizer, pelo fato de ser fissurado, o seu bebê foi equivocadamente, antecipadamente, né, de alguma forma ali, eu acho que ele tem tal coisa. Gente, isso é de uma irresponsabilidade tão grande que a gente não tem nem como adjetivar isso, né? É triste. Infelizmente, é muito triste. Chegou a hora, né, tão esperada de você ver o seu bebê. E como foi esse parto? Você teve chance de amamentá-lo? Se você já teve contato logo com ele? Como foram os primeiros dias? Vocês foram para casa? Como foi tudo isso? Sempre que eu conto essa história, parece que eu estou vivendo ela novamente, né? Apesar dos anos de psicoterapia e tudo mais, sempre, assim, eu trago, né, as emoções, assim, muito fortes. Enfim, ele nasceu de 36 semanas e 2 dias, com 52 centímetros e 3,1 kg. Era um bebê gig considerado prematuro, né? Meu bebezão. Então, desde que ele nasceu, então, bebezão. Nasceu de parto normal no meu dia de folga. Eu não estava nem afastada ainda. Né? Uau! Enfim. E aí, ele nasceu em 11 minutos. Então, tive meia hora de contração, meu segundo filho, né? Minha primeira filha nasceu em 40 minutos, ele foi mais rápido ainda. Então, eu tive meia hora de contração, que a doula estava me acompanhando mais uma vez, aí podia ter um acompanhante. Ela não podia atuar como doula na pandemia, mas ela podia estar como acompanhante. Então ela me tranquilizou, tudo, meia hora de contração, e aí fui para a sala de parto, em 11 minutos ele nasceu chorando alto, com tudo que tem direito, lindo, maravilhoso. Aí eu já olhei, a médica pegou, aí eu já perguntei para a doula, falei assim, tá tudo bem com ele? Ela, esse bebê tá lindo, tá tudo bem, né? Aquela mãe né, quer ver a cria. Aí a médica colocou ele, a obstetra colocou ele em cima de mim, e aí
eu olhei para ele, meu sorrisinho rasgado da mamãe. Aí as enfermeiras, você sabia? Eu falei, sabia, claro que eu sabia que ele vinha de sorriso, porque foi um suspense na hora que a médica colocou ele aqui em cima, né? Todo mundo, assim, a equipe lá do Ficou hospital, assim, todo mundo apreensivo. olhando. Ficou assim, Tipo, e agora? Aí eu assim, meu sorriso rasgado, aí só as enfermeiras, olha, ela sabia, né? Aí a outra virou e falou assim, ela estava sem máscara, não deu tempo nem de eu colocar máscara na sim, pandemia, ele muito nasceu rápido. com 11 minutos. E aí a enfermeira depois falou para mim, olha, ele, como nasceu um pouquinho antes do tempo, a gente precisa correr para fazer toda, né, os exames, enfim, mas ele está bem. Aí fui para o pós-parto lá esperar, porque parto normal, né? A gente está sempre acordada, viva, né? Querendo saber tudo, com ansiedade lá em cima. Aí eu vi que demorou um tempinho, mais do que, né, eu calculei lá. E aí a enfermeira-chefe me falou que ele foi para UTI NEO porque ele entrou em desconforto respiratório, porque 36 semanas e 2 dias o pulmãozinho ainda não estava maduro e que ele estava super bem, né? Ele foi, então, no primeiro dia entubado, no segundo dia foi para o O2, e aí no terceiro dia foi para o ar ambiente. Enfim, seguiu, Sim. evoluiu, com 17 dias de UTI neonatal, evoluindo super bem. Ele foi para a Chuquinha, foi para a sonda, depois foi para a Chuquinha de látex, né, no hospital. Aí a fono começou a treinar comigo, então eu dar a Chuquinha para ele, e ele só evoluindo positivamente, né? Super esperto, graças a Deus, e eu mais aliviada, porque aí o susto passou, eu agradecendo a Deus, eu gratidão, porque, ó, bebê tá aí, é só seguir o tratamento dele, mas é a vida, faz parte, tá tudo bem, gente, né? Não se preocupem. E aí, quando ele foi com 15 dias mais ou menos, que a fono fez o treino para pegar no peito, ele na primeira pegou, fez a pegada correta. Aí a pediatra na noite, daquele dia, já falou: ó, mais um dia aqui eu vou dar alta para esse bebê, ele está pronto para ir para casa, porque eu passava o dia no hospital, porque tinha Uau. ordenha e tudo mais. E aí ele, então, no 17º dia, faltando 3 dias para o aniversário do pai dele, ele teve alta. Né, que era um combinado entre eu e o Charlie, ó, vamos logo, sai daí, o tempo todo eu fiquei estimulando ele, parecia uma doida na UTI, né, vamos, trabalha aí seus neurônios, precisa sair do hospital, vamos, enfim, e aí ele cumpriu o combinado, então, pouco antes do aniversário do pai, ele saiu do hospital, e aí começou, então, essa parte, né, então saiu do hospital com o esparadrapo, né, na boquinha. Sim, sim, Eu não sim. sabia, deixei, enfim. Como continuei com a Chuquinha, amamentava ele pegava no peito, ficava muito bravo, furioso, mas ele pegava. E aí, fazendo 3 meses de vida, que saiu então a consulta lá do Menino Jesus, que era pandemia, então eu não fui direto para o hospital, não tive essa sorte. Mas enfim, deu tudo certo, que aí começou o tratamento dele, e aí já saiu na primeira consulta do Menino Jesus, já saiu com o aparelhinho ortodôntico, com o ganchinho para o formato do nariz, e aí com 4 meses, então, ele operou da queloplastia. Calma, peraí. Preciso fazer uma conclusão nessa história. Não tem como deixar você evoluir na sua conversa sem antes dizer assim, meu Deus. Aquele cenário que a gente viu a Rani gestante, você conta e eu fico imaginando cá, você com barrigão à época lá, passando nesses consultórios, com esses pré-diagnóstico, sei lá o que se chama, com essas informações, né? E vendo a evolução da tua criança, do Charme. Meu Deus, eu fico assim, gente, aí que a gente a força da espiritualidade, como a Rani falou, eu creio que vem aí por isso que essa segurança que eu vejo nela, né? Não tem como, gente,
se apeguem na sua espiritualidade, porque olha esse cenário, era um cenário o tempo todo, jogando com os sentimentos da Rani. Olha, e outra, a gente precisa ter muita consciência de que essa gangorra desse vai e vem de sentimentos, o Charme estava sentindo, né? Então, se a Rani ali não se controla, não se agarra na espiritualidade, ele ia estar, quem ia estar sendo afetado diretamente? Ele, porque não existe essa comunicação. Rani, diga aí se sim ou não. Sim, o bebê sente, né? Muitas vezes. Tanto é que um dos exames de ultrassom, que o médico fez um monte de questionamento, uma das informações que eu tive era que então tinha o coraçãozinho dele bateu menos. E aí, mas assim, nada de errado nisso, né? Sim. Aí quando eu perguntei para minha GO, ela falou assim, porque você estava muito ansiosa, você estava muito temerosa, e o bebê sentiu, então ele reagiu também de uma forma com mais, né, com mais medo, ele sentiu o seu medo, com certeza, enfim. Aí, mais uma vez, ela falou, mas não se preocupa, tá tudo bem, acontece, é tudo dentro do esperado, faz parte. Ainda ela brincou comigo, depois você manda ele para terapia quando nascer, não se preocupa. Que Né? linda, meu Deus. Deus abençoe. Né, muito. E o que eu fazia? Assim, até como dicas, eu escutava muita música com ele, conversava. A minha filha, que na época tinha 2 anos e meio, ela brincava com a barriga, né? Então a gente, né, tentava dar essa leveza, né, para todo aquele cenário, né? Então, eu ia imaginando ele, né, brincando, e ele, né, já 100%, né? Eu não conseguia imaginar ele como uma pessoa que ia nascer triste. Sempre eu imaginava, assim, vinha ele na minha cabeça muito feliz, e ele é muito feliz. É muito difícil ver ele triste, né? Então, assim, eu trabalhei muito isso durante a gestação, nesses momentos que me batia a tristeza. Aí vinha uma imagem de um bebê sorridente, um bebê que sorria, né? Então, assim, isso também me ajudou muito a trabalhar, né? Pensando positivo, pensando que as coisas iam, né? Que as portas iam se abrir, que ele ia ensinar muito para a gente, né? Então, eu fiz muito esse trabalho comigo mesma aí de autoanálise. Isso é muito bom você falar sobre a questão do poder da fala, né? Como a nossa fala tem poder. Isso até é um dito, né, muito popular. E quando você fala que foi até, quando você ficava lá falando com ele lá no berçário, enfim, na UTI, você falava, vamos, Javi, vamos sair daqui, filho, vamos. A mesma coisa, gente, eu digo a vocês, né? Façam os mesmos com seus filhos, sabe? Mesmo dentro da barriga, né? Mesmo ao nascer, vocês acham, mas ele está ouvindo sim, ele está sentindo. Nós somos energia o tempo todo, a gente está ali, né? Um campo magnético de energia. Então, se puder falar palavras doces, palavras lindas, né? Reforçando já ali a autoestima dele, né? A autoestima né? É amor, é você doar amor. Isso é um tijolinho da nossa autoestima também, que vem de vocês, pais, né? Mães, pais, o entorno ali daquela criança. Então, gente, reforcem. Olha quanto isso é importante para a gente. É porque a gente não é treinado, hein, Rani? A gente falar para falar, você é linda, Rita, você é capaz. A gente não é treinado a fazer isso, né? É incrível. E quanto isso tem o poder de influenciar nas nossas vidas, assim, eu acho. Sim. A neurociência tem estudado muito esses efeitos, viu, Rita? Do quanto que a palavra tem poder, do quanto que o cérebro, ele de fato, ele busca soluções quando a gente dá essa oportunidade para ele, né? Eu falo muito para meus pacientes, coloca no papel as suas metas, porque o cérebro ele vai em busca de outros caminhos, né? Basta você exercitar, colocar, né, de fato, a mente para funcionar mesmo, né? Dar essa condição, né, para o cérebro realmente criar outros caminhos e superar aí os desafios. Ô, Rani, agora eu vou mostrar uma foto para vocês e, assim, para a gente contrariar aquelas opiniões, aqueles
diagnóstico, aquelas informações terríveis, né, que a gente não gosta nem de lembrar mais, que tudo é passado, mas só fica um alerta. Por favor, gente, quando vocês receberem o diagnóstico, mais uma vez, né, qualquer coisa, sempre ter, se você não, a gente, a mulher já intuitiva, né, Rani, por natureza. Então, se em algum momento você sentiu que aquele, vamos dizer assim, aquela informação passada ali para você, não vai sair, no caso, não, eu não quero disseminar isso, pelo amor de Deus, tá? Você não vai sair negando as informações médicas, até mesmo porque a gente não tem informação para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós somos muito intuitivas, né? Então, quando eu creio que quando a Rani ouvia qualquer uma daquelas coisas, claro que ela estava amparada, né, com sua ginecologista obstetra, mas não dava aquele sentimento assim, nossa, tem algo errado com essa informação, assim, se você não é que você não aceitava, mas você buscava checar uma segunda, terceira opinião, isso é importante, né, Rani? Sim, sim, com certeza. Tanto é que quando ele nasceu, que passou, fez exame lá no Hospital Menino Jesus com a cardio, ela falou que ele tinha nascido, ele tinha como se fosse, era uma espécie de sopro, que eu não lembro o nome, que era comum de prematuros e que depois fechou, com o aninho fechou, ela deu alta para ele, e ela falou, isso não é característico de fissura, não tem nada a ver, é de prematuro. Os prematuros às vezes nascem com, né, com essa espécie aí, não sei o nome técnico agora, né, como se fosse essa diferença aí, e depois fecha no coraçãozinho e fica tudo bem, ok. Né? Então, assim, não sofram de ansiedade ao saber de, né, laudos equivocados. Né? Acredite na sua intuição, pense positivo, né? E quando o bebê nascer, é tudo mais fácil, tá ali, o médico vira, remédio, vira de ponta cabeça e pronto, descobre o que tem que saber e pronto. Né? Ô, Rani, é aquela coisa, né? Nasceu. Então, o que é que tem que fazer? É a queloplastia? É a palatoplastia? Vamos correr atrás? Porque não adianta também a gente ficar... Não vai adiantar a gente se agarrar na questão do problema e ficar só vendo, dando um tamanho que ele não tem, às vezes, né? Tanto que quando o Rani não viu esse problema desse tamanhão todo, o povo procurava para ela tentar enxergar e ela não enxergava. Ela focava que mirava no filho lindo dela, que ó, ele é a prova, tá saudável, tá feliz, sorriso lindo. Rani, foi importante você falou sobre a médica do Menino Jesus. Então é importante aqui falar com as mães, falar com as gestantes, que da importância de procurar centros de referência, pessoas que têm experiência com a fissura, porque você vê, logo ela te tranquilizou. Isso não é característica de fissurados. Acaba isso já, né, por si só, fisiologicamente vai fechar ali e pronto. É importante, foi confortante para você ser acolhida por essa equipe? Sim, fez toda a diferença, né? Ele chegou lá, então, fazendo 3 meses, e aí já passou por toda a equipe, né? Profissionais maravilhosos, né? A cirurgia geral, a fono, a cardio, pediatra, passou por todos esses, pela otorrino, né? Depois, né, da queloplastia, passou pela otorrino, faz acompanhamento. Atualmente, a gente vai lá de 4 em 4 meses, não é mais mensalmente igual ia no início. Igual ele já teve, né? Então, ele teve alta da cardio, a fono falou que ele está evoluindo muito bem, ele não tem atrasos de bebês fissurados, de crianças fissuradas, ele está ótimo para a idade dele, né? Ele faz as trocas da idade dele, até a voz dele não é nasalada, que era um medo que eu tinha, a voz dele não é nasalada, ele é muito esforçado, muito bagunceiro, muito, né, assim, uma criança muito feliz.
né, de verdade, e até em casa geram ciúmes, né, na irmã, porque ele vai no dentista, a irmã quer ir no dentista também dele, aí ela começa a sentir dor no dente, o dente que não tem nada, né, por que que é só ele que tem fissura? Aí esses dias eu falei para ela, e você tem pinta no dedinho, nos dedinhos da mão, ele não tem, tá tudo bem, né, enfim, ela fica até um pouco enciumada em alguns momentos, né, porque tem um foco nele, enfim, mas a gente lida com tranquilidade. Então, acredito que isso também traz segurança para ele. Sim, saber que sim. tá tudo bem, que, né, ele tem a boquinha, ele fala que ele tem um furinho. Então, no céu da boca ainda que ficou. Né? Então, esses dias ele até falou: Nossa, mamãe, saiu água pelo nariz. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu empurrei aqui da boca e subiu. Eu falei, porque você empurrou, né? Você tem esse furinho, depois vai normalizar e tudo, né? Ficar tranquilo. Então, assim, ele, graças a Deus, ele nunca trouxe nenhum bullying. Tudo bem que ele é muito novinho, mas ele nunca trouxe assim nenhum questionamento de por que que eu nasci assim. Sim. Não, para ele tá tudo bem, ok. E né, eu tenho esse buraquinho, que é isso que eu sou diferente da minha irmã, né? Já operei da boca, porque ele fala que teve ponto, isso ele lembra, ele tem essa memória que teve que tirar o ponto da boca, e enfim. Eu queria também trazer só assim uma questão importante. Conhecer pessoas adultas fissuradas, para mim também me deu um conforto e uma segurança de que passa por todos os desafios e fica bem, né? Então, isso é importante também, né? Assim, dica para as mães, procurar, hoje em dia no Instagram é muito, né, fácil, os adultos fissurados, quem já terminou o processo de reabilitação, porque isso nos dá, assim, motivação para continuar seguindo esse caminho. Muitas vezes é árduo, né? Eu tive a oportunidade de ser próximo ao tratamento dele aqui de casa, mas tem mães que viajam o Brasil para fazer os tratamentos. Então, assim, vale a dica de procurar, né? Igual a Rita, que eu gosto muito, né? Quem me ajudou também nesse processo, quando o Charbel nasceu, foi o Bruno Morelli, né? Que eu conheci pela internet aí, enfim, que me deu total apoio, né? Motivou, dizendo que, né, tudo dá certo, que faz parte, enfim. Então, eu como pessoa, né, da minha vida profissional, mas eu como pessoa, eu me motivei vendo os adultos fissurados e o quanto que eles batalharam para chegar onde chegou, né? Eu falo, são exemplos de superação aí. Perfeito. Que colocação excelente, Rani, porque às vezes fala assim, nossa, eu estou gestante, ou ainda estou iniciando nesse processo, não quero nem olhar muito, mas é isso também que deu força para minha mãe. A gente não tinha rede social à época, mas quando a gente chegava na recepção do centro de referência que eu fazia tratamento, e que ela via uma pessoa, já uma moça ou um rapaz, enfim, ela chegava toda entusiasmada e me mostrava, olha, filha, ela já está acabando o tratamento e tal. Então ela ficava super feliz e me mostrava. E eu vou até mais profundo, tá? Até recentemente, na pandemia, quando estourou a fissura, na pandemia, as pessoas aparecendo fissuradas, olha, quem é mãe de fissurado, por mais que acabe o tratamento, vai ser mãe de fissurado pro resto da vida, viu? Pois a minha mãe, ela vinha com o mesmo entusiasmo. Filha, apareceu uma menina na internet e tá tudo alegre, assim. Então, não... Esse encantamento, né? Vocês entram nesse nosso universo e é para sempre. Esse encantamento fica. Rani, por falar em ponto, você falou, né? Que o Charbel falou sobre ponto. Eu tenho um fechamento para a gente aqui. E o nome desse fechamento do podcast é Ponto a Ponto. Por que ponto a ponto? Porque a gente leva muito ponto durante o tratamento. Então, é aquele bate-bola. E eu vou te fazer uma pergunta, né? Para que você responda ou com uma frase simples, se você conseguir, o que vier na tua cabeça. Rani, o que a fissura, quando você entrou aí há uns quase 5 anos atrás, ela tem te ensinado durante esses anos todos, se você pudesse resumir em uma frase, e por quê?
resiliência, força e superação. Uau! É uma Né? caminhada, né? Desde a hora que descobre até durante o tratamento, né? As etapas, as fases. Nossa, passamos a fono. Nossa, passamos a queilo. Passamos o palato, né? A palatoplastia, enfim. Vem o enxerto agora, já está quase aí para o enxerto, se preparando aí. Enfim, então é isso. Assim, eu quero muito te agradecer. Quando eu vi o seu perfil, quando eu vi, nossa, uma psicóloga, vamos mostrar também, né, a vida real, o ser humano que tem por trás, né, de uma mãe, por trás de uma psicóloga, que tem um filho fissurado. E eu achei muito interessante a sua história, foi sobre isso, sobre a sua resiliência, né? Sobre essa questão de eu vou olhar para frente, eu não vou ficar, né, parada nem no passado e nem aquilo. Eu vou olhar para frente, vamos seguir. O que tem para fazer? Vamos fazer? Sim, sim, né? Tinha uma frase que uma vez um médico me falou, me incomodou, que era assim: ai, mãezinha, você tem que ser forte agora, porque o seu bebê vai precisar de você. E depois que passou, que o Charvel nasceu, eu respirei fundo, aí voltou lá na minha memória, né, do médico, e eu falei assim, hoje eu diria para ele assim, olha, é diante dos desafios que a gente encontra as forças, né, e ganha resiliências, e não o contrário. Perfeito, perfeito. Aê! Rani, foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que a sua história, esse nosso bate-papo vai assim, se espalhar. Eu trago a realidade, né? Eu sei que a gente queria ser muito mais romântica, chegar, ai, mas é tudo lindo, é tudo flores. Mas eu vejo, assim, que foi um sucesso. Apesar, né, das barreiras, dos obstáculos, que a vida é sobre isso. Teve sucesso, e o maior sucesso é a alegria, a felicidade, o sorriso lindo do seu filho. Agora é hora de você me fazer uma pergunta, qualquer uma em relação à fissura. É de surpresa mesmo que eu faço isso. Então... Você já teve vontade de desistir de algum procedimento cirúrgico quando chegou lá no hospital? Já tive medo, mas eu não desisti, que foi a ortognática, né? E até mesmo como ela era antes, né? Como as técnicas que eram realizadas antes, assim, do pós-operatório, principalmente, tal. Então isso me assustava. Eu lembro muito bem disso, né? Mas fora isso, e a outra coisa que eu queria muito desistir eram os tratamentos dentários, assim, machucavam muito. A nossa boca é muito manipulada o tempo todo, né? Então, isso me machucava bastante. Então, é uma coisa que se eu pudesse, teria, sabe? Mas eu sei da importância que é continuar, que é o final ficou excelente. Eu gosto do meu resultado, né? Estou agora só alinhando o meu físico com o meu mental, então eu preciso me enxergar como, né, como eu devo me enxergar e não me sabotar e não deixar as crenças internas falarem mais alto do que realmente eu sou, né? Então é só isso. E nesse momento foi que eu encontrei, né? Foi de forma mais tardia. Então aqui eu vou deixar uma dica junto com a Rani aqui, porque é da área. Se vocês puderem, o quanto antes, colocarem seus filhos, vocês, a importância das mães estarem sendo tratadas em terapia é muito importante para essa convivência, né, com seus filhos, para o futuro dos filhos também, porque eles dependem do nosso amor, do nosso carinho, do nosso olhar, né? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu tenho muita gratidão, né? Como eu comecei dizendo, eu tenho muita gratidão em ter entrado para essa família aí, né? Dos fissurados, assim, de fato fez toda a diferença na minha vida. Né? Rani, muito obrigada por toda a sua disponibilidade. Deixa um cheiro, um beijo para o Charvel. Diga a ele que ele é lindo. Espero que ele, né, não sei se ele vai assistir, mas pelo menos essa parte, diga a ele, ó, Charvel, você é lindo. E é isso. Gente, até o próximo episódio e não perde, tem novidade chegando aí, hein?